Graça e paz, igreja. Graça e paz, irmãos. Estamos todos acordados aí? Eu gostaria de destacar duas coisas antes da gente entrar no nosso tempo aqui, né? Com a graça de Deus, na semana que vem, com a graça de Deus, esse foi o último domingo que você que veio à IBD passou calor. No final de semana que vem a gente vai ter 100% já é de todos os espaços, né? Então eu vou enfatizar dizendo 100% de todos os espaços da igreja refrigerados, né? E isso daí é mais uma conquista da nossa igreja, mais uma conquista sua que tem nos apoiado nesses projetos, né? E eu espero que nesse verão as nossas crianças possam ter tranquilidade, paz, se não na alma, pelo menos no ambiente, né? Para poder aprender bem lá na escolinha bíblica. E a outra coisa é sobre o nosso retiro de casais. A gente está com cerca de 29 casais confirmados, né? A maioria dos casais da nossa comunidade está indo para esse retiro. E a gente está acreditando que vai ser um tempo de muita bênção. Se você ainda está assim, ainda tem vaga, tá? Se você ainda está orando, intercedendo, vai até o último minuto, gemendo, chorando e orando, como diz o hino, né? Que, quem sabe, Deus reservou uma bênção para você. Para você que não casou até agora, eu acho muito difícil, né? O Senhor fazer assim, em uma semana, nem aconselho, para falar a verdade. Queridos, a gente vai dar mais um passo na nossa série de reflexões dessa semana. E eu gostaria de convidar você para abrir comigo, lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Você vai relembrar que a gente já fez uma reflexão em Romanos 1 e 2 esse ano, focando especificamente na questão de que o discípulo de Jesus ele é sempre um inconformado, mas hoje a gente vai ler uma porção um pouco maior. A gente vai começar no versículo 1, nós vamos até o final do versículo 8. Então, eu vou pedir para você acompanhar comigo aí a leitura, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito, o quê? Equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, então sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Jesus, a gente se ajunta aqui, nós louvamos as suas virtudes, cantamos a sua beleza, nós nos maravilhamos com a sua presença no nosso meio, quando o teu Espírito flui no meio de nós e nos faz cantar como um só coro, como uma só comunidade, como um só povo, que cultuam a Ti, nosso único Senhor, embebidos do único Espírito que o Senhor derramou sobre nós. E agora, muito mais, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, você que é o verdadeiro professor da palavra, você que inspirou a palavra, agora aplica a palavra ao nosso coração. Sem você, sem a sua ajuda,
nós estamos restritos à mera compreensão teológica do texto, à mera compreensão histórica do texto, mas nós queremos mais do que isso, nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos ouvir sua palavra, ouvir você falando ao nosso coração, nos ensinando a viver como os discípulos de Jesus, seguindo a Jesus em todas as coisas, seguindo a Jesus em comunidade. É assim que nós oramos, Senhor, em nome de Cristo, nosso Redentor, nós oramos. Amém. E amém. Numa reunião na eternidade, 3 pessoas se ajuntaram e depois de vários planos e várias ideias, um disse assim, não, eu entendi tudo, eu já entendi, peguei a ideia, eu me torno homem, desço, me torno homem, me torno servo, morro na cruz, morro levando os pecados deles, então eu sou ressurreto. Bacana? Todo mundo é, isso mesmo. E depois eu volto. Sim, é isso, você volta. A gente vai subir, levantar, exaltar você. E aí? Mas eu não vou ficar fisicamente lá como eu fiquei antes. Não, você não fica mais fisicamente lá, como no seu tempo de ministério. Mas então fica um buraco, não fica? Aí uma das pessoas disse assim, não, a gente vai prover para que não fique um buraco. A gente vai prover que mesmo você estando aqui conosco, fique algo de você lá, aquilo que vai ser o seu corpo. E então Deus, na eternidade, Ele teve uma ideia, que a gente já comentou semana passada, de todas as ideias muito loucas e perturbadoras que Ele já teve, e uma das ideias mais loucas e perturbadoras que é pegar todos nós aqui, gente diferente, gente pecadora, imperfeita, todos nós esquisitos, alguns mais esquisitos do que os outros, e ajuntar todos esses diferentes e pecadores numa só comunidade e fazer vivê-los tão aproximadamente que eles são agora o corpo físico presente, histórico e real de Jesus na Terra e na história da humanidade. Lembre-se, Jesus, após a sua ressurreição, ele voltou para o Pai, mas ele diz aos discípulos algo exatamente assim, em Mateus 10:40. Quem recebe vocês, recebe quem? A mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. No meio do discurso da missão, Jesus não diz apenas que os discípulos são como Jesus, que a igreja apenas se parece com Jesus, ele diz, quem recebe você, recebe a mim. Quem recebe a igreja, recebe a mim. Quando Saulo perseguiu a igreja, e Jesus se encontrou com Saulo, o que Jesus perguntou para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus, não é verdade, igreja? Saulo estava perseguindo quem? Os cristãos. Mas a pergunta de Jesus é, por que você está me perseguindo, cara? Perseguindo o meu corpo, você está perseguindo a mim. E aí você arrumou um problema agora comigo. E agora a gente vai sentar aqui e vamos conversar um pouco. Queridos, dizer que nós somos o corpo de Jesus não é apenas uma metáfora. É a realidade do plano de Deus. É o que Deus intencionou para nós, para a sua igreja, para o seu povo. Mas nós só vamos conseguir ser essa igreja se nós tivermos o que nós vamos conversar hoje à noite, uma nova mentalidade sobre a igreja. Nas próximas 3 semanas a gente vai conversar sobre hoje, uma nova mentalidade, depois uma nova postura, e encerrando e amarrando essa série, uma nova prática. E o que eu quero dizer exatamente com uma nova mentalidade? Quando Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, ele está escrevendo para uma igreja a qual ele não conhece. A gente descobre isso porque no final ele diz, olha, eu tenciono ir ter com vocês no futuro. Então, não é uma igreja a qual ele conhece, não é uma igreja a qual ele plantou, mas é uma igreja para a qual ele escreve, colocando-se no lugar de apóstolo, defensor e, digamos assim, elaborador da fé. Então, a Epístola de Paulo aos Romanos é o maior tratado de teologia da história da igreja. A gente pode dizer que Romanos, de fato, é a sintetização da doutrina cristã, não é à toa que Lutero, Calvino, Wesley e muitos outros foram leitores ávidos de Romanos, e foi lendo Romanos que Lutero teve o primeiro insight da fé, quando ele leu, o justo viverá pela fé. Aquilo foi o espírito, a alma, o coração e o corpo da reforma. Então Paulo escreve para
para os cidadãos, né, romanos que se tornaram cristãos em Jesus Cristo. Exatamente como essa igreja apareceu a gente não sabe. Ele começa a fazer uma súmula da doutrina cristã, fazendo um pouco da menção da doutrina do pecado, nos capítulos 1 a 3. Logo após, nos capítulos 5 a 7, ele faz toda a estrutura da doutrina da justificação pela fé. Quando ele chega nos capítulos 9 a 11, ele trata do tema polêmico de e agora, qual é o plano que Deus tem para Israel, uma vez que eles rejeitaram o Messias. E ele encerra o capítulo 11 discutindo praticamente toda a teologia cristã. No capítulo 12, ele diz assim: portanto, ou seja, tendo em vista tudo aquilo que Deus fez por nós, que a gente passou os últimos 11 capítulos falando, portanto... E aí ele nos conclama, então, até o capítulo 16, algumas práticas específicas de vida. Lembre-se, esse é o estilo de Paulo. Quando ele escreve aos Colossenses, quando ele escreve aos Gálatas, aos Efésios, é a mesma coisa. Ele faz teologia, ele fala de tudo o que Deus fez por nós, depois ele gasta um tempão dizendo como nós podemos responder na prática e com a nossa vida a tudo aquilo que Deus fez por nós. E basicamente, quando ele inicia os primeiros versículos, ele diz assim: portanto, tendo em vista tudo isso que a gente conversou, tudo isso que Jesus fez por vocês, eu imploro, eu peço que vocês não se amoldem a esse mundo. Não vivam conforme os padrões desse mundo. Não sigam a mentalidade de massa. Não vão atrás das massas. Mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Ele pede que nós nos transformemos pela renovação da nossa mente através da palavra de Deus. E logo em seguida, ele começa a descrever nos capítulos 12, 13, 14 e 15, tudo aquilo que alguém que teve a mente renovada pela palavra de Deus vive, fala e faz. E a primeira coisa que ele diz é que aquele que teve a sua mente renovada pela palavra de Deus, ele não tem um conceito exagerado de si mesmo. Ele não tem uma visão inflada de si mesmo. Todavia, ele tem uma visão, como ele diz no texto, tenha uma visão equilibrada de vocês mesmos conforme a medida de fé que Deus deu a cada um. Esse troço que está no texto aí, medida de fé que Deus deu a cada um, é um trecho super polêmico. É um trecho assim, o que é esse negócio da medida de fé que Deus deu a cada um? Deus deu uma porção de fé maior para o Joaquim do que para o João? Não quero entrar nessa seara, porque dela não conseguirei sair, mas o que a gente consegue entrar e sair do texto é que o seguinte: Paulo está dizendo que até a fé que nós temos não é uma fé que é nossa. E isso faz coro com Efésios 2. Porque vocês foram salvos pela fé, e isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. A salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo está dizendo aqui que essa fé nos foi dada como um dom, foi dada como um presente. Ele diz que a gente tem que ter uma visão equilibrada de si mesmo. E logo em seguida, de maneira muito curiosa, quase que parecendo que não tem nada a ver com o que ele estava dizendo no versículo 3, no versículo 4 ele diz assim: assim como o nosso corpo tem muitos membros, né, o seu corpinho tem braço, tem perna, tem os órgãos, tem cabeça e o seu corpinho tem uma série de membros, e eles estão interligados, eles trabalham juntos. Da mesma maneira, nós somos membros uns dos outros em Jesus Cristo, e nós estamos ligados uns aos outros em Jesus Cristo. Então, Paulo passa dessa ideia de ter uma visão equilibrada de si mesmo, e começa a falar sobre a igreja. E quando ele fala sobre a igreja, ele fala sobre 3 coisas. Bem presbiteriano esse Paulo, por sinal. Nós, em primeiro lugar, nós somos um só corpo por meio de Cristo, em Cristo e para Cristo. Então ele diz assim como um corpo tem muitos membros, vocês são um corpo em Cristo, por meio de Cristo e para a glória de Cristo. Então os cristãos, eles estão unidos por meio de Jesus e juntos eles são o corpo físico de Jesus. Em segundo lugar, ele diz o seguinte: cada membro tem uma função específica. E ele fala isso citando os órgãos do nosso corpo. Ele fala assim: seus braços não fazem a mesma coisa que suas pernas. Seu rim não faz a mesma coisa que o seu pulmão. Seu coração não faz a mesma coisa que... Já acabou o número de órgãos que eu conheço de cor. Seu pâncreas, né? Não faz a mesma função.
Ótimo. Da mesma maneira, cada um de nós tem uma função específica no corpo de Cristo, conforme o dom que nos foi dado. E aí Paulo menciona de novo algo que ele já escreveu aos Coríntios, capítulo 12 a 14, falando sobre duas ideias básicas. Em primeiro lugar, não existe nenhum cristão que não tenha um dom espiritual. No instante em que você nasceu de novo, em que você foi regenerado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ou redimiu um talento que já morava em você desde a infância, ou ele derramou um dom espiritual, o qual você ainda não tinha. Mas não importa, todo cristão tem um dom espiritual. Todo cristão tem um dom espiritual. E em segundo lugar, esse dom espiritual te dá um lugar específico, uma tarefa específica no corpo de Cristo. E a terceira ideia é o seguinte: todos os membros estão interligados e a saúde de um é a saúde de todos. Suponhamos que você vá ao médico, o médico diz assim: olha, está tudo bem com você, pulmão maravilhoso, coração ótimo, tem um detalhe que não é nada, o seu fígado dissolveu, sumiu, você não tem mais. Mas tranquilo, você dá conta de viver assim. Nenhum dos órgãos que nós temos pode ser facilmente amputado sem que todo o corpo sofra ou sem que o corpo propriamente pereça. O que quer dizer isso? Que no nosso funcionamento orgânico, os órgãos eles estão interligados, eles são interdependentes. E Paulo usa a mesma metáfora para dizer que quando um órgão no nosso corpo espiritual não funciona ou morre, ele coloca em perigo todo o corpo. Isso para dizer o quê? Nós fomos colocados para viver em comunidade, em um sistema de interdependência. Por quê? Porque o meu dom espiritual não é o bastante para a minha edificação espiritual. Deus me deu o dom de ensino, eu louvo a Deus por isso, eu adoro ensinar a palavra de Deus. Eu amo quando eu estou expondo o texto e os olhos de alguém fazem assim: caramba, nunca tinha pensado isso sobre esse texto. Eu realmente fico empolgado, energizado com isso, mas eu não tenho muitos outros dons espirituais e eu preciso de você para poder crescer em Cristo. Por exemplo, dom espiritual que eu não tenho, nem passa perto: misericórdia. O dom de misericórdia é um dom tão específico no corpo de Cristo, ele faz com que o corpo de Cristo se mobilize pelo fraco, pelo desamparado, e eu entendo a necessidade de todo cristão ter misericórdia, mas eu reconheço em mim a falta absoluta desse dom. Eu não tenho o dom de evangelismo, por exemplo. Sei que a igreja precisa evangelizar, eu desejo evangelizar, já contei muitos evangelismos aqui, desastrados que eu fiz ao longo da minha vida como cristão, mas eu não tenho aquele dom, aquela naturalidade, aquele cara que faz isso de uma maneira que parece que ele está, meu irmão, ele está andando, ele está falando, é natural. Eu não sou completo espiritualmente sem o seu dom. E eu nem posso crescer e amadurecer espiritualmente sem o seu dom. E você também não vai conseguir ser maduro em Jesus Cristo sem o meu dom. Então, porque Deus sabia que nós somos pecadores e que nós sempre temos uma tendência de viver isolados e sozinhos e autossuficientes, Deus nos amarrou na comunidade e nos fez viver em comunidade para que, caminhando juntos, nós fôssemos um organismo que tem todos os órgãos e que funcionam perfeitamente. Mas um cristão sozinho, ele entra em estado de inanição. Ele não amadurece, ele não cresce, ele não se desenvolve. Veja bem, se você tivesse um coração, é um órgão muito importante. Joia? Se o seu coração deixa de funcionar por meros minutos que sejam, isso compromete a sua vida. Ótimo. Mas do que adiantaria se você tivesse apenas um bom coração pulsando dentro do peito e todos os outros órgãos ao redor sofrendo? O cérebro é um órgão super importante, concordam? Mas o que você diria se o médico dissesse assim: seu cérebro está maravilhoso, está tudo bem, está tudo funcionando, mas os outros órgãos está tudo lanhado aí dentro? O que eu quero dizer é o seguinte: Paulo usa a imagem do corpo para dizer que não existe nenhum dom que seja o bastante para toda a igreja, para dizer, em segundo lugar, que nós todos fomos colocados numa dependência uns dos outros, quer você queira, quer você não queira, quer você goste, quer você não goste. E, em último lugar, para dizer que é
impossível crescer espiritualmente sozinho. É impossível. Se você não me ajudar a ser um cristão mais misericordioso com o seu dom de misericórdia, eu vou me tornar uma pessoa que não se parece com Jesus. Se você não me ajudar com o seu dom de evangelismo, para que a gente vá e evangelize, eu não vou conseguir seguir os passos de Jesus. Se você não se apoiar no meu dom de ensino, para você conhecer melhor a palavra de Deus, amar e servir o seu Deus, você vai ser um cristão raso na palavra. Então nós estamos aqui para cobrir os buracos uns dos outros e para estarmos uns pelos outros. E isso confronta um dos equívocos históricos da igreja, que é o que nós chamamos de clericalismo. Então vou explicar um pouco o que é o clericalismo. Vou falar dos efeitos ruins do clericalismo e depois a gente vai finalizar dizendo como a gente pode mudar isso. O que é basicamente o clericalismo? É o seguinte: nos primeiros séculos, as igrejas elas funcionavam nos lares, né? Os cristãos não tinham templos, eles eram perseguidos. Então, como funcionavam as igrejas? Com exceção da igreja de Jerusalém, que nós sabemos que era uma igreja volumosa, enorme, com milhares de cristãos, muitas igrejas para as quais Paulo escreveu deviam ser mais ou menos 30, 40 pessoas se reunindo nos lares. Então, tem a casa do Greg, tem um espaço bacana lá, um cenáculo lá em cima. A gente vai para a casa do Greg no meio de semana. E aí, então, Paulo descreve como acontecia um culto lá em Corinto. Vocês se lembram dessa passagem? Quando ele diz assim, quando vocês se reúnem, um tem um salmo, o outro tem uma profecia, o outro tem uma palavra de sabedoria, um tem línguas espirituais, glória a Deus. Outro tem interpretação de línguas. Outro tem visões. E então vocês se edificam que em tudo que haja ordem e que Jesus Cristo seja glorificado. Mais ou menos assim. A gente se reúne na casa do Greg, eu tenho um texto para compartilhar, o Marcos tem um cântico, o Brani tem não sei o quê, a Bianca tem uma palavra de profecia, a Rafaele tem uma visão que ela teve durante a semana, nós nos compartilhamos aquilo. Você falando assim, nossa, já era um culto pentecostal pra caramba esse culto aí, né? Tal. Mas eu não estou mudando nada. Leia 1 Coríntios 12 a 14, você vai encontrar tudo lá, também não estou criando da minha cabeça. Só que, no século IV, você e eu sabemos, o imperador Constantino se converteu, com muitas aspas aí, até hoje, ninguém sabe se essa conversão foi verdadeira ou não. A gente sabe que cabia muito aos interesses do império ter o cristianismo como a religião oficial de todo o império. E o culto foi mudando. Primeiro que o culto já não era mais no lar, tinha uma catedral enorme para ser celebrado o culto. E o culto também já não era mais feito pelas pessoas comuns. Já não era mais a Bianca, o Marcos, o Greg. Era um sacerdote que foi escolhido e que foi ordenado. Então começou a surgir duas classes. Os ordenados, que eram os sacerdotes, e os leigos, que não eram ninguém. Então o leigo foi cada vez mais sendo empurrado para o banco. Cada vez mais empurrado para o banco. Do tipo assim, você estudou teologia? Não. Você foi ordenado? Não. Você é sacerdote? Não. Então o seu lugar é no banco. Né? E basicamente com toda essa mudança do culto, o que começou a acontecer? O Enzo não está feliz, o Enzo está feliz, está na casa do Senhor, ele está feliz. Né? Foco aqui, igreja, vamos comigo. E basicamente o que aconteceu foi o seguinte, criou-se uma classe, os clérigos, e outra classe, os leigos. E a igreja foi ensinada durante mais de 10 séculos o seguinte, o ministério é do clérigo, o ministério não é do leigo. É o clérigo que tem o direito de ler e interpretar a Bíblia. Você só ouve, abaixa a orelha e segue. Senta aí, o seu lugar é sentado. O seu lugar é aí, ouvindo e obedecendo. Criou-se e instalou-se na história da igreja uma cultura de massa em que até hoje nós temos dificuldade de sair daqui, disso que nós estamos fazendo aqui. Um falando e 100 pessoas ouvindo. Um dizendo para onde tudo vai e os outros só seguindo como espectadores passivos. O que é o clericalismo? O clericalismo é basicamente visível em algumas coisas no nosso tempo. Por exemplo, ponto 1, a obsessão que as igrejas têm com a figura do pastor. Você já percebeu que
as ovelhas, elas são obcecadas com a figura do pastor? E que elas idealizam e romantizam o pastorado como se o pastor fosse um semideus e como se o pastorado fosse a coisa mais gloriosa que existe. Com isso, nós fazemos duas coisas. Em primeiro lugar, nós dizemos que todos os outros que escolheram ser advogados, professores, servidores, vocês não estão fazendo nada de importante pelo reino de Deus durante a semana. Olhe, se só o pastor faz alguma coisa grandiosa para Deus no domingo, então aquilo que nós estamos fazendo durante a semana não conta. Não conta para o bem do mundo, não conta para manifestar o poder do evangelho. Isso é mentira. Os reformadores disseram que todas as vocações são iguais, porque o mesmo Deus que chama pastores e missionários, chama advogados, chama professores, chama servidores públicos, chama todo mundo para servir a Ele naquele lugar, naquela posição, naquela profissão. E há um endeusamento do pastor, vamos falar bem a verdade, né? Não há? Eu lembro, quando eu comecei a servir essa comunidade, eu vim para o púlpito e com a maior naturalidade contei logo de cara um pecadão meu aqui do púlpito. Pá! Né? Aí beleza, chegamos na reunião do conselho, eu vou contar isso aqui porque o conselho é muito meu amigo. E assim, veja bem, era o primeiro ano, aí um presbítero com muito amor, cara, e com muita sabedoria, disse assim: pastor, o senhor me desculpa perguntar e tudo, mas acho que aqui é a hora de falar. Claro, meu presbítero, mas o senhor acha que o senhor devia mesmo contar suas dificuldades, suas falhas para a igreja? O senhor não acha que isso vai, né? E eu comecei a sentir que a igreja estava ficando um pouco incomodada com o fato de eu vir aqui e falar: olha, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, não faço aquilo, pequei assim, né? Lógico que eu te poupo de todos os detalhes mais sórdidos da minha vida, que nem você merece ouvir isso, né? Aí eu disse assim: meu irmão, eu acho que a gente, pastor, a gente precisa ajudar essa ferida que a gente mesmo abriu. Nós nos colocamos como semideuses para a igreja, nós dizemos que somos os caras, fazemos e acontecemos, a igreja acredita nisso, compra essa mentira, eleva o seu pastor e sutilmente um quadrozinho de idolatria se instala. Você quer ver uma coisa? Você já viu a igreja tirar férias quando o pastor tira férias? É feio, né? Quando a gente não sabe que é o pastor titular que está pregando no púlpito, a gente não vai, porque Deus não pode falar através do seminarista, através nem do pastor auxiliar, só do pastor titular. E eu não quero visita de ninguém, nem de presbítero, nem de diácono, nem de seminarista, só quero visita do pastor titular, porque a visita de ninguém mais pode abençoar. Aí o pastor que foi chamado para ser uma bênção começa a ser uma maldição na vida da igreja. Aí o cara que foi chamado para abençoar, ele começa a estrangular e ele se torna uma maldita camisa de força na igreja. Porque ele é o teto de tudo. Ele estrangula tudo. Ele é o gargalo de tudo. Tudo tem que passar por ele, senão não está abençoado. E isso é um equívoco. Em segundo lugar, a dependência emocional e espiritual do pastor. Né? E eu fico preocupado quando as ovelhas não acreditam que elas podem fazer ministério, que elas podem ser uma bênção e tal. E muitos pastores também fazem questão de ser um tipo de uma muleta emocional e espiritual das pessoas. Não deixam as pessoas caminhar sozinhas. Não diga assim: meu irmão, vai na bênção. Vai, voa, cresce, amadurece, vai para frente. Não, porque quanto mais eu sinto que eu sou necessário, mais o meu ego é massageado. Porque se eu sinto que se eu morrer hoje, a igreja fecha as portas e todo mundo vai embora, eu falo: nossa, como eu sou importante, como eu sou maravilhoso, como eu sou bom. Eugene Peterson, escrevendo para pastores há 30 anos atrás, disse assim: crie a sua igreja, discipule as pessoas de tal maneira que você seja desnecessário. De tal maneira que se você não for, tudo vai acontecer do mesmo jeito, porque as pessoas foram treinadas, pessoas foram capacitadas e liberadas para abençoar, para ministrar, para servir e para ser uma bênção. E a igreja não está amarrada a você. Aí ele pregou isso durante 30 anos na igreja dele. Aí eles foram sair para um retiro de casais. E ele teve um problema em casa e se atrasou. Quando ele chegou no ponto de encontro, já tinha todo mundo ido embora. Ele falou assim: naquele dia eu descobri que o que eu estava ensinando estava sendo vivido pela minha comunidade. Porque todo mundo estava ali: nosso pastor não vem. Mas para que a gente precisa do pastor? A gente sabe onde é o retiro, vamos embora, então vamos embora. A hora que ele chegou não tinha ninguém lá.
Tinha ninguém lá. Do tipo assim, pastor, chega quando o senhor quiser, se o senhor não quiser vir também, não faz falta. Veja bem, entenda o tom do que eu estou dizendo. Não é para você não amar o seu pastor, ou os seus pastores. Mas nós, pastores, não estamos aqui para fazer cópias de nós mesmos, não é verdade? Meu desejo é que você siga a Jesus Cristo, o seu Senhor. Ele morreu por você. Eu pouco fiz por você em toda a vida, e pouco vou fazer, comparado ao que ele fez na cruz. Mas ele é o seu Senhor, ele morreu por você. E eu quero que você siga a ele. Eu quero que você siga a ele. O resultado disso é, em primeiro lugar, tudo é centrado no pastor, que ao invés de ser uma bênção, se torna uma camisa de força. Em segundo lugar, ninguém acha que tem alguma coisa para contribuir. As pessoas começam a acreditar assim, o meu dom não é tão bom quanto o do pastor, eu não canto tanto quanto o Hugo, eu não tenho uma presença de palco majestosa como o do João Pedro Moté, aquela presença acolhedora, né, gostosa, aqueles mãozões enormes aqui na frente, assim, gesticulando, né? Eu não tenho o sotaque mineiro, carioca, baiano do Tadeu, né? Eu não tenho essas coisas, né? Então, como é que eu vou ser uma bênção? Eu não posso ser uma bênção. Meu irmão, você pode ser uma bênção. Porque Deus te deu dons para você ser uma bênção. Então, como que a gente pode mudar isso? Para a gente ir para a nossa reta final. Como é que a gente pode aplicar o que a gente está conversando aqui de maneira positiva? Como é que a gente pode sair dessa mentalidade de clericalismo em que tudo é centrado no pastor, no presbítero, no conselho, no teólogo, e todo mundo começa a ver que ele é um órgão, que ele tem que funcionar, que quando ele não funciona o corpo sofre. Em primeiro lugar, nós, protestantes, dissemos há 500 anos que o sacerdócio é de quem? É de todos os crentes. O que significa sacerdócio universal? Quer dizer que a gente não fica mais esperando um pároco subir aqui em cima e fazer com que a igreja aconteça. Por quê? Porque todos os cristãos foram empoderados para servir, para ministrar e para ser uma bênção. A gente não deveria, criar uma cultura na qual tudo fica restrito àquele dom do pastor ou àquele dom do presbítero. Rick Warren escreve dizendo o seguinte: nós fomos salvos para ministrar, redimidos para ministrar, chamados para ministrar, fomos preparados para ministrar. Nosso ministério é importante para o corpo de Cristo e pelo nosso ministério nós seremos recompensados. Então, em primeiro lugar, enfatizar o sacerdócio universal. Em segundo lugar, rever o papel do pastor. Beleza, Jefferson, estou entendendo tudo isso daí. Se não é para a gente depender do pastor, se a função do pastor não é fazer o ministério, então qual é a função dele? Escute essa citação de Weber, um autor cristão, num livro chamado A Nova Reforma, dizendo assim: os leigos não são ajudantes do clero para que o clero possa fazer o ministério. Mas o clero foi chamado para ajudar todo o povo de Deus para que a igreja possa fazer ministério. O que eu quero dizer com isso? O meu papel aqui, às vezes as pessoas falam assim, eu apoio o ministério do pastor. Antibíblico, errado, equivocado. O ministério não é do pastor. O ministério é de quem? Da igreja. O ministério é seu. O ministério não é meu. É meu por quê? Porque eu sou parte dessa igreja aqui. Mas não é meu. O ministério é seu. É seu também. E é seu também. O ministério é nosso. Qual é o meu papel? Não é fazer ministério. É treinar os santos para a obra do ministério. Porque uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e mestres, com o fim de edificar os santos para a obra do ministério. Efésios 4. Então a minha obra aqui é preparar você para a obra. O meu ministério é preparar você para o seu ministério. O meu trabalho é equipar você para que você possa fazer o seu trabalho. Para que você possa ser um membro ativo do corpo de Cristo. Não é fazer no seu lugar, é fazer com você e é capacitar você para que você possa ser uma bênção. Então a gente tem que rever a função do pastor. A imagem que eu quero criar na sua cabeça é mais ou menos assim. O nosso time não está indo bem, né? Botafogo não está indo bem.
Por que o Botafogo não está indo bem? Os botafoguenses estão sofrendo aí, né? Porque o técnico do Botafogo não faz gols. Você já ouviu um comentário de futebol desse nível? Lógico que não, porque a função do técnico não é fazer gol. É possibilitar que cada jogador faça a sua função e que o atacante, que é a função dele, faça o quê? Gol. E a gente tem que parar com essa história de a igreja não está indo bem por culpa do pastor. A igreja não está indo bem por culpa do pastor é como culpar o técnico porque ele não está fazendo gol. A igreja não vai bem porque a igreja não vai bem. Se a igreja vai bem, glória a Deus, a igreja vai bem. Não coloque créditos na conta do pastor porque a igreja vai bem. E não coloque maldições na conta do pastor se a igreja não vai bem. Diga, nós não estamos indo bem como igreja. Ou diga, glória a Deus, porque a igreja tem ido bem como igreja. O crédito não é meu. Nem a culpa é só minha. É minha porque eu sou parte da igreja. E eu tenho crédito por quê? Porque eu sou parte da igreja. Então nós temos que rever a maneira como nós vemos a figura pastoral e como nós lidamos com ela. E por fim, em terceiro lugar, liberar uma rede de ministros. O que é ministrar? O que é ter um ministério dentro da igreja? A ideia de ministério vem de administrar, do latim, que é gerir. Gerir o quê? O dom que Deus te deu. Você se lembra de uma parábola que Jesus conta assim? Um homem foi viajar para terras distantes, chamou 3 servos. A um ele deu 1 talento, ao outro ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 10 talentos. E depois ele voltou e falou assim, e aí? O que vocês fizeram? O que recebeu 10 talentos, ele usou seus talentos, administrou seus talentos, e quando seu senhor voltou, ele tinha 20. Ele falou, servo bom e fiel, estou feliz com você, tal, não sei o quê. E você, que recebeu 5? Eu administrei, geri os talentos, e agora eu tenho 8. Muito bom, servo bom e fiel. E você que recebeu 1 talento? Ele me dá uma resposta assim, eu sabia que você é um senhor mau. Olha esse começo de resposta. Eu sabia que você é um senhor mau, que você gosta de colher onde você não plantou. Eu tive medo, peguei o talento e fiz o quê? Enterrei debaixo da terra. Para não perder esse talento, eu não administrei, eu não gerenciei, eu não apliquei, não fiz nada, não joguei na bolsa, não fiz nada com o talento, nada. E agora eu estou aqui, trazendo o talento de volta para você. No final dessa parábola, aquele senhor diz assim, peguem o talento do que recebeu apenas 1 e deem ao que recebeu 10. E alguém falou assim, mas como que pode isso? E tal. Ele fala assim, aquele que tem, mais se lhe dará. E aquele que não tem o pouco que tem, lhe será tirado. Essa parábola é sobre fidelidade. É sobre fidelidade. E eu fico escandalizado quando muitos cristãos são uma bênção em todo lugar, são uma bênção no trabalho, são uma bênção na empresa, são uma bênção na carreira, são uma bênção em todo lugar, mas não são uma bênção no seio do povo de Deus. Você é um bom líder aonde você passa, mas aqui dentro você não quer liderar um PG. Você é um bom administrador aonde Deus te colocou, você tem sempre sido um bom gestor, mas aqui dentro você não é capaz de ajudar a tesouraria. Meus irmãos, ouçam bem o que eu vou falar para vocês. Tudo que vocês conquistarem na carreira de vocês, com a profissão de vocês e com o dinheiro de vocês, vai ser engolido pelo tempo e pelo espaço. Nada do que você construir de carreira vai ficar. Talvez não fique nem nada, nem para o seu filho. Você não sabe, eu não sei. A única obra nossa que é definitiva é a obra enquanto nós fazemos como o corpo de Cristo. Porque quando uma alma é salva e redimida, porque você, diácono, deu um boletim lá na porta no domingo e deu um abraço nessa pessoa, e essa alma sobe para a eternidade porque o evangelho foi pregado, então eternamente você verá o rosto dessa pessoa no céu. E essa obra sua nunca será desfeita por mão nenhuma, nem tempo nenhum. Essa obra sua permanece para sempre.
essa obra sua permanece para sempre. Mas a sua carreira vai ser engolida pelo tempo. E os seus títulos vão ser lavados pelas eras. E daqui a 100 anos, talvez ninguém saiba o meu nome, nem o meu bisneto, nem o meu tetraneto, ninguém sabe nem que eu existi. Mas você que está aqui, que ouviu o evangelho da minha boca, você se assentará comigo na mesa do Cordeiro e você saberá. Você saberá. Meus irmãos, tome cuidado. Tome cuidado para que os talentos espirituais que Deus tem te dado, você tem colocado na carreira, você tem colocado no trabalho e na empresa, mas não tem depositado aqui, para o governo e para a glória de Jesus Cristo. E é por isso que a igreja muitas vezes capenga. Jesus disse que nós seríamos uma comunidade que chutaria as portas do inferno, entraria lá e resgataria as almas. E o que eu vejo no Brasil é uma igreja de espetáculo que mal dá conta de parar de pé. Mal dá conta de parar de pé. Uma igreja de muito fogos de artifício, uma igreja de muita espetacularização da fé, uma igreja de pouco discipulado, pouca consistência, pouca vida com Deus e pouca diferença tem feito na nossa nação. O que é que uma bancada evangélica tem feito pelo nosso país? Diga você, além de colocar dólar na cueca. Meus irmãos, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de mudança de mentalidade. Um corpo não tem como avançar se 2 ou 3 órgãos funcionam. Todos os órgãos precisam funcionar para que o corpo vá bem. E eu quero encerrar com essa citação muito inteligente de Abraham Kuyper, que num dos seus textos, escrevendo contra o clericalismo, diz assim: a igreja que confessa a eleição divina, como sendo o centro da sua teologia, não pode ser clerical, mas deve buscar sua força nos membros de toda a igreja. Uma igreja que confessa que a salvação é pela fé e pela graça, não pode ser clerical, mas deve ser uma igreja que todos os membros são convidados a fazer uma diferença no mundo. E por quê? Paulo diz assim, em Efésios 2, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Jesus Cristo. Para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes da fundação do mundo para que nós as praticássemos. O que isso quer dizer? Quer dizer que você foi salvo pela graça. Você não foi salvo por obras, mas você foi salvo pela graça para obras. O mesmo cristão que diz que crê numa salvação que é pela graça, não tem permissão teológica para sentar no banco e achar que isso é ser cristão. Porque ele sabe que ele foi salvo pela graça para boas obras. E que boas obras são essas? As boas obras que Deus preparou para que você fizesse usando os dons que Ele te deu. Meus irmãos, não teria sentido Deus pedir para uma águia nadar. Não teria sentido Deus pedir para um peixe voar. Então Deus nos dota com determinados dons intrínsecos e depois diga assim, vai, seja uma bênção, faça o que você foi chamado para fazer. Eu vou confessar que durante boa parte da minha vida eu vivi uma absoluta confusão vocacional. Isso eu já falei do púlpito aqui muitas vezes. Olha, entre os 17 e 20 anos de idade, eu fui o cara mais perdido em termos de vocação que existe para se ter. Por isso que quando um jovem chega para mim e fala que ele não sabe, eu falo, meu amigo, bem-vindo ao time. Né? Vamos conversar, eu tenho muito para te ensinar sobre estar perdido nos caminhos da vida, eu tenho muito para falar. Né? Mas é engraçado. Um dia meu pastor foi me visitar na Jocum, e tinha uma cerca e tinha um pasto. E nesse pasto tinha 3 ovelhas. Por que existiam aquelas ovelhas lá, eu nunca soube. Talvez nem os caras que eram donos daquele pasto soubessem também. Por que ter 3 ovelhas num pasto enorme? Sei lá, uma loucura. E as ovelhas eram rebeldes, rapaz. Né? Um dia eu fiquei responsável uma semana por alimentar. Meu irmão, aquelas ovelhas, eu não sei, acho que elas precisavam passar por um culto de libertação, um troço, um sal grosso, um óleo, sei lá o quê. Rapaz, elas viam a gente, elas vinham enfurecidas, não eram ovelhas dóceis, eram terríveis. Né?
eram terríveis. A gente tinha que jogar a comida no coxo e sair correndo para não tomar uma cabeçada, um coice, um troço. Mas aí eu estava conversando com o meu pastor ali na cerca, e ele perguntou assim, o que você vai fazer depois da Jocum e tal, não sei o quê, piriri pororó. Eu falei assim, eu não sei. Meu sonho era ser veterinário, absolutamente não sei. E de repente, do nada, uma das ovelhas veio, a outra veio, as 3 vieram até mim na cerca e começaram a lamber a minha mão. O mistério! Quem arrepiou aí, dá um glória a Deus agora. Pegaram, né? O Brani tá ali assim, é Deus, é Deus, é Deus. Tá se segurando, né, varão? Tô sabendo. Queridos, eu nunca pensei em ser pastor. Nunca me passou pela cabeça. Mas um dia eu fiz uma oração, Senhor, a minha vida é só sua. A vida é curta demais para gastá-la com bobagem. Eu quero que a minha vida faça alguma diferença. Pequena ou grande, não importa. Que ela faça a diferença. E o único jeito de fazer a diferença é derramando essa vida aos seus pés. Então faz o que você bem entender de mim. E eu vou te dizer uma coisa. Quando eu pisei no ministério pela primeira vez, quando eu preguei no púlpito pela primeira vez, em julho de 2004, eu sabia que eu era o homem certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa. O que eu quero dizer para você é o seguinte, quando você descobre o seu dom, quando você descobre o seu chamado, quando você abraça o seu ministério, você é a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. E nós temos exemplos aqui na comunidade de pessoas que têm vivido intensamente a sua vocação aqui no seio da comunidade. Intensamente. Eu gosto sempre de citar a figura do presbítero Kleber. Ele tem o dom de servir e poucas pessoas servem. Poucas pessoas eu ouvi servir com a alegria, o amor e a excelência que o presbítero Kleber faz. Um dia eu cheguei aqui na igreja, a gente estava em obras. Num dia ele instalou toda essa iluminação que você está vendo aqui, sozinho. Quando eu cheguei aqui no final do dia, ele estava empoeirado dessa poeira da General Castrioto, dos pés à cabeça, sujo e sorridente. E falando assim, olha pastor, que bonito que ficou para a glória de Deus. Que bonito que ficou para a glória de Deus. Meus irmãos, ministério não tem idade. Ministério não tem limite. Ministério é dom de Deus. É chamado e é desafio. Você foi salvo pela graça, meu irmão. Mas não foi para ficar de bobeira, não. Foi para servir com boas obras. Esse Jesus que te salvou pela graça. Vamos orar todos. Jesus Cristo querido, nós somos teus, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, tudo há de passar, o vento leva e sopra todas as coisas, um dia nós deitaremos ao pó também, talvez nossa memória seja soprada para longe e para longe, mas Jesus, o teu governo jamais passará. O teu reino jamais diminuirá. O Senhor regerá as ilhas e as nações com um cetro de ferro. Povos de longe virão e se curvarão diante de ti. E louvarão e glorificarão o Cordeiro que foi morto desde a eternidade, mas que foi ressurreto para a glória do Deus Trino. Jesus Cristo, quando o Senhor ajuntar as nações como um só rebanho, e louvores explodirem no ar em toda língua, de toda etnia, muitos povos, muitas vestes, muitas cores, nós estaremos lá, para ser um só corpo, com todos aqueles que nos predecederam na fé, e para todos aqueles que vieram depois de nós, porque o teu reino jamais passará, Jesus Cristo. O Senhor é poderoso, a sua glória é grande, a sua majestade há de cobrir toda a terra, como as águas cobrem o mar. E naquele dia nós nos alegraremos por cada ato de serviço.
Nós nos alegraremos por cada cantina que a gente ajudou a organizar, por cada boletim que a gente dobrou e entregou. A gente vai te glorificar, Jesus, por cada reunião em que decisões foram tomadas para o bem da igreja local. Nós te glorificaremos por cada pessoa que foi abraçada quando chegou na nossa comunidade, porque isso sim é a sua obra. Então, Jesus Cristo, que o Senhor possa capacitar a nossa igreja para ser uma bênção, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação. Que o Senhor possa nos liberar para que nós sejamos um corpo de ministros, um corpo de sacerdotes, para que nós sejamos uma nação santa, um povo eleito, chamado, empoderado, liberado e enviado para abençoar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa despertar dons espirituais amortecidos e adormecidos na nossa comunidade, em nome de Jesus. Que o Senhor possa liberar vocações na nossa comunidade, fazer da nossa comunidade um celeiro, Senhor. Um celeiro, um viveiro, Senhor. Um jardim botânico de vocações. Para que, Jesus, a tua igreja seja edificada, fortalecida. E para que ela marche como um exército unido, compactado e vencedor no seu nome e para a sua glória. É assim, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. E amém.